De volta com Redação no Ar, agora 3 horas e 29 minutos. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente Paulo Reni, que ele é o inspetor-chefe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, com sede aqui em Lajeado, e que realizou a Operação Proclamação da República nas estradas do Rio Grande do Sul, em decorrência de ontem, 15 de novembro, que foi o feriado da Proclamação da República. A PRF, então, já iniciou o trabalho na sexta-feira, que era a saída para o feriadão, encerrando, então, ontem esse trabalho, e o Paulo Reni vai dar mais detalhes para a gente de como foi a atuação da PRF, principalmente aqui na BR-386, que passa pelo Vale do Taquari. Tudo bem, Paulo Reni? Boa tarde, bem-vindo à Rádio Independente. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Rita. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Inicialmente, pedir desculpa a quem achar que a minha voz está estranha, né? Mais estranha do que ela já é normalmente, né? A gripe acabou me achando. Feriado positivo, Gabriela. Podemos dizer que, dentre os últimos feriados assim prolongados, foi o que menos transtornos deu na questão da mobilidade, pequenas filas e muito pontual. Acidentes também foram, não vamos dizer que foram positivos, né, porque todo acidente é negativo, mas quando comparamos, e aí precisamos lembrar que em 2020 não tivemos a operação, né, em razão da pandemia e todos os seus efeitos. Então, quando comparamos com 4 dias de operação de 2019, a gente reduziu de 7 acidentes, sendo 4 graves lá em 2019, para 3 acidentes somente e uma pessoa ferida levemente em 2021. Então, isso nos mostra, pelo menos nesse momento, de que estamos num caminho certo, contando sempre que isso não é uma ação somente da PRF, né? Precisamos lembrar aqui que grande responsabilidade, sim, da PRF, mas também cada usuário que utiliza a rodovia tem uma parcela nesses números positivos, e fica aqui o agradecimento. Deixamos já de antemão a PRF sempre à disposição, e também a concessionária que administra a rodovia, aí sempre nos ouvindo, sempre atenta às demandas da sociedade, que a gente acaba apenas trazendo e repassando para a concessionária. Então, a soma de esforços, a gente tem boas notícias hoje para passar para todos os ouvintes. As estradas em boas condições, as pessoas mais conscientes, e mais o trabalho da PRF, que acaba divulgando também os horários de maior pico, os horários, né, dando essas indicações, quem sabe sair um pouquinho mais cedo, e aí fazendo essa divisão aí, eu acho que acaba fluindo melhor o trânsito, né, e de forma mais segura também. Com certeza, né, Rita? Desde que assumimos a gestão da PRF aqui, nós trabalhamos de modo científico, né? A gente não direciona nossas equipes ao léu, né? A gente não diz assim, vão e façam. Não, a gente diz assim, aqui está o problema, nesses locais, nesses horários, e essas são as condutas que a gente precisa combater. Precisamos levar orientação, sim, a todas as pessoas que são abordadas, para que a gente possa trazer boas notícias, né? E não vim aqui falar quando tem um acidente grave, infelizmente ainda temos alguns para falar, né? Contamos sempre com esse apoio da imprensa aqui, irrestrito, e a Rádio Independente, o grupo todo, né, está sempre do nosso lado aí, assim como nós trazemos as informações para a rádio difunde isso, fazendo chegar a todos os ouvintes, a todos que leem o jornal também, né? Então é importante que todos somem, né? São pequenas ações de cada um que vai fazer a gente ter ou notícia triste ou notícia boa para contar, né? Nesse momento, as notícias eu diria que são boas, embora gostaríamos de ter 0 acidentes, 0 feridos aí nesses 4 dias de operação. E a gente ainda vive um momento de pandemia, é claro que com uma flexibilização bem maior do que outros feriados, mas isso já refletiu nas rodovias aqui na 386, vocês já perceberam esse aumento de veículos por se tratar de um feriado e talvez por ser prolongado dessa vez, né? Por ser numa segunda-feira, o pessoal já pega o final de semana, ou isso ainda está tímido, não deu para perceber? Olha, Gabriela, o que a gente pode dizer? A gente teve em 2010 feriados que a rodovia 386 nos vales ela fechava, praticamente ficava intransitável, né? Então, por alguma razão ainda, pode ser a pandemia, pode ser o preço do combustível, pode ser as pessoas indo com algum receio, pode ser ainda o receio de pegar muita fila, o movimento ainda não chegou nem perto do que tínhamos, está muito aquém. A rodovia está bem melhor, com certeza, né? Ainda acaba o pessoal conseguindo andar melhor, mas aquele movimento que tínhamos lá em 2010, 2011, 2012, não chegamos nem perto. Né? Mas comparado a outros feriados do período de pandemia? Sim, já está retornando, sim, né? Agora a gente já começa a perceber que muitos usuários vão para o litoral, né? Isso faz com que dissipe, a gente não perceba tanta a tranqueira, né? Em feriados mais de inverno, todo mundo vai para o mesmo lado, né? Que é o interior, né?
quando é bem verão, todo mundo vai para o litoral, né? Então, nesse meio termo aqui, outubro, novembro, acaba que a metade do pessoal vai para o litoral, outra metade vai para o interior, e isso acaba melhorando o uso da rodovia, né? Sendo um uso mais consciente. E, claro, a gente tem percebido que muitos mesmos estão alterando o horário da viagem, né? Estão deixando para viajar um pouquinho depois ou um pouquinho antes, para exatamente fugir desses horários de pico. E, com certeza, é reflexo da informação que a gente leva e que a imprensa acaba dissipando e fazendo chegar para todo mundo. Ainda em relação a essa ação do fim de semana, do feriado, né? Em relação a outros tipos de delitos, por exemplo, outros crimes, né, que a PRF acaba também atendendo nas estradas, algum fato diferente no estado aí para citar? Pois é, aí é que está, né, Rita? A gente não tem braço para abraçar tudo ao mesmo tempo, né? Então, tem momentos que a gente precisa dar prioridade ou à segurança viária ou à criminalidade, né? E é um feriado que a gente tinha a expectativa de ter mais demandas relacionadas à segurança viária, então nossos esforços, e eles dobraram a quantidade de efetivo direcionado, foram mais na questão da segurança viária, né? Então, o nosso propósito inicial era tentar dar segurança, uma percepção de segurança para aqueles que estavam indo da sua casa até o local de destino. E aí a questão criminalidade a gente deixa quase que em segundo plano, né? É claro que às vezes uma conduta ali que parece ser de trânsito, ela desencadeia uma série de outros eventos e aí tem o crime junto, né? Então, nesse feriado, e assim como outros, direcionamos quase que a totalidade das forças para a segurança viária. E aí depois a gente tem que readequar, porque são duas vertentes que a 386, ela dá show, né? A 386 é Ela dá trabalho, né? Tem de tudo o que você imaginar, né? E a gente precisa, ao mesmo tempo, educar todo mundo, né? A gente não pode deixar a educação para o trânsito de lado, a gente precisa ter essa vertente muito forte em cada colega, em cada usuário, para ele saber que é aquela pequena situação, né? E muitos usuários, pode até parecer estranho, às vezes eles não sabem qual cadeirinha tem que usar para a minha criança que tem 4 anos, qual o bercinho, eu posso botar bercinho, preciso botar o assento de elevação, então você precisa orientar. Posso levar meu filho no colo? Ainda tem essa pergunta, né? Então a gente precisa conversar com cada um como se fosse a primeira vez que você está conversando sobre aquele assunto, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. E quanto a essas infrações, a cadeirinha, o uso do cinto, a embriaguez ao volante, também teve essas abordagens? Qual a avaliação que se faz? Sim, Gabriela. Direcionamos, então, para essas condutas que, dentro dos nossos estudos, são aquelas que ou causam acidente ou agravam esses acidentes. Então, nós, sempre que visualizávamos qualquer ação, a gente abordava e conversava, né? A ultrapassagem em local proibido ainda tem despontado como a infração que mais é repetida aí nessas viagens, né? Muitos usuários apressados, né? Então, foram mais de 50 condutores no nosso segmento aqui abordados, orientados e autuados. E não é uma autuação barata, né? Eu lembro aqui, importante que todo mundo saiba, uma infração de ultrapassagem local proibido é R$ 1.440. Se reincindir, dobra esse valor. Então, não é para ficar brincando, né? A não ser que as pessoas tenham dinheiro para ficar jogando fora, aí, mas há um risco muito grande, né? A questão do uso do cinto de segurança, seja ele pelos adultos ou pelas crianças, o dispositivo de retenção adequado, também se repetiram muitas vezes mais de 30 autuações nesse item. E o outro fato que estamos reiniciando a fiscalização, até por causa das limitações pandêmicas, né, da questão do uso do etilômetro. Então, agora estamos reiniciando o uso, ainda com bastante cuidados. Então, também já teve um número alto de pessoas dirigindo com resultado positivo ou se recusando a fazer o teste, exatamente porque já tinha bebido, né? Então, é importante que as pessoas se conscientizem mais ainda que essas pequenas ações aí podem se transformar num acidente aí e gerar um problema muito grande para todos. A causa maior é a ultrapassagem, é a alcoolemia? Qual é a causa maior de acidentes? Os acidentes que mais acontecem é uma soma de fatores, né, Gabriela? Não dá para apontar uma coisa só, né? A gente tem a chamada desatenção, né? Seja ela por qualquer motivo, e aqui tem um muito forte que é o celular, né? Então, as pessoas têm usado muito o celular. A gente tem a questão de perímetros urbanos, onde o conflito de interesses é muito grande, aquelas travessias em nível, é o ciclista, é o pedestre, e às vezes esses dois também podem ter ingerido bebida alcoólica, e aí não há o que fazer na questão trânsito, né? O que você vai fazer para um pedestre que está embriagado no acostamento ali e pode vir para cima da pista, né?
A ultrapassagem, ela é um dos fatores. Muitos usuários, quando já estão com alguma embriaguez ou às vezes questão psicológica alterada, ele força a passagem mesmo e aí acaba causando um acidente, que é o acidente que mais mata. Ele pode não ser aquela causa que mais causa os acidentes, mas é o acidente que mais mata, que é a colisão frontal. Então, essa a gente precisa evitar, porque a cada colisão frontal ou é um ferido grave ou é um morto que a gente precisa estar contando. A gente entra agora também no período de férias, né? Passado esse feriadão aí agora, o pessoal já começa a se programar, ou pelo menos ali para o finalzinho do mês de novembro, início de dezembro, e aí, claro, depois vem as festas e as férias, né? Também é um período de bastante que as pessoas precisam ter um cuidado redobrado, inclusive com as questões de segurança do veículo ali, né? Além de toda a questão no trânsito mesmo, do próprio motorista, da sua conduta, mas em relação ao próprio veículo, né? Os itens de segurança e tudo mais. Perfeito, Rita. Esse olhar aí a gente começa, né? Quando a gente começa a passar orientações, a gente diz, planeje a viagem, revise o veículo. E não só no veículo, né? Revise a si mesmo. Às vezes a gente precisa saber se a gente está em condição de dirigir 4, 5, 6 horas, né? Daqui a pouco enfrentar um trânsito meio trancado em algum ponto, né? E tem essa tranquilidade, né? Então começa por aí, sim. No final do ano, a PRF realiza, a nível nacional, a Operação Rodovida, né? Deve iniciar aí pela início da segunda quinzena de dezembro, se estendendo até pós-carnaval, que é exatamente para pegar esse espaço de férias, né? De redirecionar as atividades, pegando aquele colega que gosta mais de atuar na parte de educação, na parte das crianças, para exatamente trazer essa experiência e levar para o usuário, né? E você falou uma coisa muito interessante, Rita, é que é um período diferenciado. As pessoas já começam a pensar lá na festa do fim do ano e às vezes elas esquecem que para fazer a festa elas têm que chegar lá com saúde. Então vamos se preocupar primeiro em chegar lá com saúde, que depois lá, aí tudo funciona certinho, né? Essa operação aqui na região, ela vai atuar em algum ponto mais específico? Ou como é que é essa programação? A Operação Rodovida, ela se desenvolve a nível nacional, né? Exatamente nessas ações de educação para o trânsito, com ações direcionadas, seja em empresas, seja em escolas, em rodoviárias. Aqui em Lajeado mesmo já executamos atividades onde a gente aborda o ônibus antes de iniciar a viagem, passando orientações simples. Coloque o cinto. O motorista do ônibus também tem essa orientação de todo início de viagem fazer isso, né? Parou na próxima rodoviária ali em Estrela, converse de novo, coloque o cinto. Situações simples que, se tiver um acidente envolvendo esse ônibus, a gente não quer, mas que ninguém se machuque lá dentro, né? Que fique somente nos danos materiais, que aí depois as empresas consertam, né? Mas sim, Gabriela, todas as ações elas são direcionadas para pontos, locais e horários que a gente tem dentro dos nossos relatórios estatísticos, aquela ação que mais gera ou mais agrava o acidente, né? Então, não tem nenhuma ação da PRF, o colega acordou de manhã, hoje eu vou fiscalizar ali na frente do Sansão. Todo mundo conhece aqui, né? Porque é o finalzinho da pista dupla ali, né? Então, não, a equipe não está ali para ver aquele que faz a conversão errada ou aquele que para sobre a pista. De modo errado também, diga-se de passagem. Nós estamos ali porque é um ponto onde acontece muita coisa errada e depois termina no acidente, né? Então, a gente está ali para que o usuário perceba, tire dúvidas se precisar, mas, acima de tudo, faça a coisa certa, porque aí todo mundo chega onde está querendo chegar. Paulo Reni, algum recado aí, então, para os nossos motoristas, para a população do Vale do Taquari, para ter cuidado, ter calma, não só no feriadão, né? Assim como todos os dias. Com certeza. Exato, né? A PRF, volta a dizer, ela não tem perna para estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Mas em todos os lugares tem sinalização. Respeite. Se lá está escrito que é 60 por hora, é 80, procure respeitar o limite de velocidade. Se tem uma plaquinha ali de curva acentuada à frente, isso significa reduz a velocidade, senão você não vai conseguir fazer. Então, respeite a sinalização ao longo da rodovia e veja a PRF como um amigo. Enxergar a viatura da PRF não é para ter receio, é para passar a fazer aquilo que todo mundo sabe que tem que fazer. Afinal de contas, quem está conduzindo tirou a carteira de habilitação. Esperamos que sim, né? E lá no CFC, todo mundo é instruído, né? Então, mas se tiver alguma dúvida, a PRF está à disposição sempre. 191 atende 24 horas em qualquer ponto aí. Se souber o número local aqui, o 3748-9548, agiliza o atendimento. Precisando, é só nos chamar que estaremos no local o mais rápido possível. Tá certo. Muito obrigada.
Conversamos com o Paulo Reni, inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal, que atua em Lajeado, né, e ao longo da BR-386, fazendo um excelente trabalho. Muito obrigada e bom trabalho lá para ti e para a tua equipe toda. Obrigado, Rita. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos os ouvintes aí. Precisando, estamos à disposição. A gente que agradece, então, Paulo Reni, inspetor-chefe da 4ª Delegacia da PRF, com sede aqui em Lajeado, falando sobre a Operação Proclamação da República nas estradas do Rio Grande do Sul. O Redação no Ar faz uma pausa agora, 32 graus e 7 décimos marcando a temperatura, e daqui a pouco estamos de volta.